Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho no lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na Terra, pela saúde de todos os encarnados na Terra, pela cura do Covid, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelos irmãos dos corredores da morte, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiro de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças a Deus. Ó, saiu ódio de novo. Vou fazer outro. Instruções dos Espíritos, orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus deu a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-los resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala aos homens. Mostra-lhes que são irmãos e que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é a mais pura das recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhe é devido e por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de justiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob teto dourado, ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, seu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás que lhe dar esmola, mas nunca em lhe dar aperto fraternal à mão. O que? Dirás tu. Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a esse miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu.
plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que já não foste o miserável infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele mesmo que te desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginas eternas, como o corpo involutório, perecível de teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade ou a inferioridade do outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela e que pode te atingir amanhã, hoje ou aqui daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso. Talvez estivesse mais baixo que o último dos teus criados. Curva a fronte orgulhosa que Deus pode rebaixar no momento que elevas o mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados na mesma massa, nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, então com frio e com fome, e vais, curvado sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para ali conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, ela é do reino dos céus.